Será que nós podemos considerar esse mês de agosto como um mês de queda para criptomoedas? Eu vou te mostrar nesse vídeo que você deve ao menos estar preparado para um mergulho. Porque sim, as altcoins estão em uma tendência de queda. E nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira bem resumida alguns fatores que estão no radar e apontam para uma correção maior no Bitcoin e também nas altcoins. Agora, será que vale a pena vender tudo esperando uma queda? Eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque é que eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like, então você já pode fazer isso no começo do vídeo. Já fica aqui o meu muito obrigado para todos vocês que interagem com os vídeos aqui do canal, deixando like, comentando, compartilhando. E já faço o convite aqui também, caso você ainda não seja inscrito aqui, já clica no botão para se inscrever aqui no sininho, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com o foco exclusivo de ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender de fazer isso. Bom, indo direto ao ponto, meus amigos, os investidores estão nesse momento claramente reduzindo risco e nós conseguimos observar isso tanto nos maiores mercados, no mercado mãe de todos, que é o mercado americano, principalmente o maior mercado lá, que é o mercado de ações, e também nos grandes movimentos institucionais que nós conseguimos medir, por exemplo, pelos ETFs de Ethereum e de Bitcoin. E por que é importante olhar para esse tipo de rotação, esse tipo de movimento? É o famoso follow the money. Se grandes investidores estão se movimentando para um lado, seja o lado de compra ou o lado de venda, isso faz preço de fato nos ativos. É o que se chama no mercado de smart money. E não é o fato do seu vizinho vender tudo que vai fazer com que o preço dos ativos caia ou o seu vizinho dar all-in que vai fazer o preço subir. Mas sim, o que acaba determinando o preço são esses grandes movimentos, grandes players, como eu falei, o smart money. E se lá na Bolsa Americana nós iniciamos aquilo que parece ser uma correção, e essa correção confirmando tende a levar o preço de 5 a 7% abaixo do preço atual, no mercado cripto esse movimento tende a ser mais forte, já mais forte no Bitcoin e ainda mais forte nas altcoins. E a prova de que o smart money tem justamente esse receio é justamente os ETFs aqui de Bitcoin e de Ethereum. Quando a gente olha para o ETF de Bitcoin, ele está no 4º dia seguido, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de queda, ou seja, de saída líquida. E um movimento intenso parecido com esse foi observado lá em fevereiro. E se você estava posicionado no mercado nesse período, nessa época, você deve lembrar que depois de fevereiro nós tivemos ali até boa parte de abril uma correção mais forte no mercado, pegando Bitcoin, mas em especial nas altcoins que caíram bem mais. Já no ETF de Ethereum, que representa mais ainda as altcoins e o quanto os investidores estão com apetite a risco ou não, nós tivemos depois da maior entrada líquida de capital uma correção, ou seja, uma saída líquida de capital do ETF de Ethereum, que como você pode observar aí na tela, é a maior se a gente pegar aqui o último ano, os últimos 365 dias. Ou seja, o que nós vemos aqui? Até aproximadamente 2 semanas atrás, os investidores estavam com apetite a risco muito grande, isso ajudou muito o preço a subir. Vocês lembram lá que o Ethereum estava na casa lá dos $1.500 e depois passou para perto dos 4.000 ali, 13.900. Agora ele recua um pouco, mas se nós tivermos uma sequência desse tipo de movimento ao longo dos próximos dias e próximas semanas, esse recuo tende a ser bem maior. No mais, quando a gente olha para as altcoins de maneira geral, nós vemos ali claramente que elas estão sem ímpeto para altas significativas. O próprio Bitcoin tem demonstrado essa fraqueza na hora de reagir a essas correções recentes. Tudo isso para dizer que nesse momento as maiores probabilidades, eu não estou dizendo aqui que está escrito na pedra que é exatamente isso que vai acontecer, mas a tendência é que nós tenhamos um mercado um pouco mais lateral e algumas quedas pelo caminho. Isso eu estou falando aqui das próximas semanas, provavelmente o mês todo de agosto. E se você quiser algo como parâmetro para entender melhor aquilo que eu estou falando, quando eu falo de lateralidade com algumas quedas no meio do caminho, é só olhar o que aconteceu com o preço do Bitcoin lá em meados ou no início do segundo semestre de 2024. Até parte do mês de outubro, o mercado foi ficando chato, as pessoas foram desistindo, foram saindo, aquela lateralidade, aí fazia novas mínimas dentro da bandeira de alta. É mais ou menos esse cenário que é o cenário que tende a ocorrer ao longo, por exemplo, do mês de agosto e possivelmente em parte do mês de setembro. Bom, agora diante disso tudo, o que se faz? Como é que, como investidor, você deve se portar? O que é mais racional? Primeiro, esteja preparado para quedas de 20 a 40% em altcoins. Elas podem sim acontecer ao longo das próximas semanas. Imagina o cenário disso acontecendo. Você estaria tranquilo com quedas das suas altcoins aí de 20%, 30%, quem sabe até 40%? Ou seja, a sua alocação de ativos precisa estar de acordo com uma série de fatores, como por exemplo, o seu perfil de investidor, o estágio do ciclo e macroeconomia. Quando se fala de perfil é algo individual. Você
pode ter um perfil mais arrojado, mais moderado, um pouco mais conservador. Então, para algumas pessoas vai fazer sentido ter de 5 a 7% de todo o portfólio de investimentos em altcoins. Para outras pessoas já vai fazer sentido ter de 1 a 3%, por exemplo. O que também é imprescindível ter dentro de uma alocação, e em especial em momentos como esse, é caixa. Pode ser em USDC, em USDT, na própria exchange, lá na própria Binance. O meu caixa, por exemplo, tá lá em cerca de 30% em USDC, USDT, rendendo lá na Binance. E diga-se de passagem, 30% já é algo arrojado, significa que eu tô ali 70% alocado em altcoins dentro daquela parcela, obviamente, que eu tenho na minha carteira. Lembro sempre, altcoins é uma parcela pequena da minha carteira total de investimentos. E ali dentro eu tenho um caixa de 30% nesse momento. Então isso é imprescindível para você fazer caixa. Pode ser um caixa até maior, 40%, 50%, enfim, você é que tem que definir isso. Em relação ao estágio do ciclo, você precisa entender também que ao menos 75% do ciclo do Bitcoin já foi, já passou. E dentro desse período o Bitcoin já multiplicou por 6, ou seja, o melhor momento para comprar Bitcoin, altcoin, já passou. Não adianta você achar que agora é a hora. Não, o mercado ainda tem cancha para andar, mas você precisa entender o estágio atual do ciclo. E também entender que conforme os ciclos passados, a última parte do ciclo é justamente aquela que reserva as maiores altas para as altcoins, o que nós chamamos de alt season. Nós muito provavelmente, como eu já falei em outros vídeos aqui, não vamos ter uma alt season, na minha opinião, nós não vamos ter uma alt season nem perto do que foram as últimas, mas sim, muito provavelmente uma alta bastante forte aqui, significativa nas altcoins como um todo, principalmente nos bons projetos. Agora, eu lembro sempre, nós temos o passado para nos basear, mas não tem garantia nenhuma que a história vai se repetir exatamente como foi no passado. Pode ser que parte dela se repita ou pode ser que ela não se repita. É por isso que você não pode depender de um único cenário, um cenário exclusivo. Ah, vou dar all-in em altcoins agora porque eu acho que vai subir. Ou sei lá, vou ficar 100% fora do mercado esperando uma queda de 50% que eu acho que vai acontecer e quando cair 50% eu entro e dou all-in de novo. Esse tipo de pensamento não é um pensamento de investir, é um pensamento de apostar, de especular meramente. E quando você faz isso, você depende de sorte. E aí a gente sai do campo da ciência, do estudo, daquilo que pode nos embasar dos dados para algo que vai mais para o lado do achismo. E para finalizar, a última parte em relação ao macro, o que nós temos? O mês de agosto está no meio do furacão. São tarifas iniciando no mundo todo, possibilidade forte de mudança nos juros a partir de setembro, algo que o mercado esperou por muitos meses. Dados que já começaram a sair, devem continuar saindo, mostrando uma economia americana mais fraca. E grandes investidores no meio de tudo isso realizando lucro, diminuindo o risco. Então, lembra sempre que guarda-chuva a gente compra em dia de sol. Dito isso e sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.